Oi, boa tarde. Tudo bem, meus queridos? Estou eu aqui de novo para gravar mais uma live. Hoje eu vou falar de um tema também muito interessante. E o tema que eu quero falar é sobre. É, eu quero dizer que o amor ainda existe. O amor ainda existe. É muito comum hoje em dia as pessoas dizerem assim: o amor de verdade não existe. Eu não acredito mais no amor, né? Eu acho que esse negócio de amor aí é só fábula, é só viagem. A pessoa que está falando isso está só viajando na maionese, né? Na verdade, quando você, vamos imaginar que você não tem uma casa, né? Você não tem nenhuma casa. E você precisa construir uma casa para morar nela, né? Senão você vai ter que morar de aluguel. E a primeira coisa que você faz para construir uma casa é comprar os materiais que servirão de serão, né, utilizados para construir essa casa, que seria, né, tijolo, cimento, telhas, pregos, madeira, né? Enfim, você vai comprar esses objetos, né? Para utilizar nessa casa, para construir essa casa. E do mesmo jeito, o amor, que muitos dizem que não existe, ele é como essa casa. Quando você começa, ele não existe, né? Existe a essência do amor, que eu acredito que é, vem de Deus, desse amor perfeito, né? Que está muito longe de ser parecido com o de Deus, mas que deriva dele, né? E, e esse amor, assim como essa casa que eu acabei de dar como exemplo, ele é uma construção, né? Você entra numa relação, você você não nasce, você não começa a relação com um amor pré-moldado ou pré-formatado, né? É uma coisa que vai sendo construída, né? Eu escrevi eu escrevi um texto, né? Eu escrevi algumas linhas, né? Eu estava tentando escrever um livro, perdão, e eu comparo o amor a um serviço do tapeceiro. Porque o tapeceiro ele vai fazendo devagarzinho o trabalho dele, né? Ele vai fazendo com muita paciência, muito carinho, muito amor. E no assim, a priori não parece que vai sair alguma coisa bonita, mas quando ele termina, né, através da dedicação, do trabalho dele, muitas vezes sai um tapete muito bonito e ele se surpreende com a excelência do trabalho, né? Porque é bonito de ver. Então eu comparo o amor a essa casa, né? Ele é uma construção, você tem que ir construindo, você tem que primeiro é, é, adquirir os objetos necessários, né? E você tem que ir construindo. E da mesma forma que essa casa que eu dei exemplo, depois de construída, ela precisa ser é, cuidada todos os dias. Ela precisa de reparos, ela precisa de aperfeiçoamentos, ela precisa de embelezamento, né? Ela precisa de benfeitorias. Da mesma forma eu comparo uma relação, né? Eu comparo o amor em si, né? Ele é algo que é necessário de você oferecer. O amor é algo que é necessário de você colocar colocar-se à disposição para ser um instrumento para que esse amor possa surgir através de atitudes diárias de carinho, de atenção, de paciência, de cuidado,
né, de gentileza, e até mesmo de sacrifício, né, na medida do possível. Então, esse amor é como essa casa que precisa de reparos. Infelizmente, eu sinto dizer que hoje em dia muitas pessoas reclamam dizendo que o amor não existe porque, infelizmente, tem sido disseminado por muitos uma, uma mentalidade muito superficial, né? Se você não fizer do jeito que eu quero, então você não é recíproco. Né? Então, se você não é recíproco, vaza, né? Então, assim, eu vejo muitos textos assim que ganham milhares de curtidas, né? E de escritores assim muito conceituados que dizem, né? Assim, escreve algumas frases assim que eu particularmente não concordo no todo, né? Porque o amor ele é uma construção, não é uma coisa que vai vir pré-formatada, né? Pré-moldada. Não é assim. É uma construção, não é fácil, né? Imagine duas pessoas que são culturalmente diferentes, que são muitas vezes, perdão, foram criados por famílias diferentes. Por mais que você tenha princípios e valores semelhantes, mas a criação é diferente, né? Em algum aspecto você vai se diferenciar da outra. Quer um exemplo? Só o fato de você um ser homem e outro ser mulher, a diferença. Diferença de temperamento, diferença de pensamento em algumas coisas. Às vezes, dentro de um assunto, vocês mesmos podem acabar divergindo. Então, o amor, ele existe, né? O problema é que a nossa sociedade tem se transformado em uma sociedade cada vez mais individualista, né? É uma sociedade mais desgastada. A gente não se preocupa em alcançar aquilo que a gente almeja, né? Através do esforço, de buscar, sabe? Porque quando a gente busca algo, quando a gente consegue, a gente, né, em regra, a gente se alegra pela nossa conquista, né? E quer um outro exemplo? Uma coisa que eu percebo muito assim é, é que às vezes a pessoa se relaciona com a outra e assim ela dá a impressão que ela queria que a pessoa viesse do jeito que ela queria, sabe? Assim, eu queria que o meu príncipe encantado fizesse tudo o que eu quisesse, né? Uma coisa que eu vejo muito assim, né? É sobre mulher, né? Mulher assim tem essa o pensamento de querer sempre estar certa, né? Assim, geralmente tem isso, né? E muitas vezes acaba punindo indiretamente o homem quando ele muitas vezes assume uma postura e essa postura vai contra a, a certeza daquela mulher de que ela está certa, ou seja, o homem se posiciona e muitas vezes vai contra a convicção dela de que ela está certa, né? E esse é um grande problema, né? Porque quando você passa a se relacionar com alguém, não existe esse negócio de o meu direito, os meus interesses. Não, claro que o seu direito não vai ser 100% suprimido, mas o seu querer, ele tem que estar em sintonia com os interesses do casal, da união, entendeu? E outra coisa também que eu vejo muito entre as pessoas que são que se relacionam é falar mal do parceiro ou da parceira, né? Ficar falando pros amigos, ficar falando pras amigas, né? Assim, é muito comum isso. Eu vejo também, perdão, eu vejo também muitas pessoas, né? Assim, que falam com o parceiro ou com a parceira de uma forma assim áspera, grosseira, né? Assim,
E isso não é uma. Tem muita mulher que diz que isso é uma atitude exclusiva dos homens, mas não é não. Tem muita mulher que é muito grosseira, infelizmente, né? Você, pelo menos eu já topei com pessoas assim, com mulheres assim, falei, meu Deus do céu, não tem condição não. Uma pessoa dessa, o cara tem que ser louco pra, tipo, ele tem que, no mínimo ele tem que ser um cristão fervoroso e no mínimo ele tem que ser alguém que vai orar por aquela pessoa e não se relacionar com ela, porque ou pessoa difícil, né? Porque eu vou te falar, às vezes eu já cheguei a topar com pessoas assim que são totalmente ignorantes no sentido real da palavra, ignorantes, porque não conhecem não conhecem as normas de trato social, de educação e mais, são arrogantes, extremamente grotescas, né? E então assim, a gente vive essa bagunça, sabe? Essa bagunça de inversão de valores e trocando o certo pelo errado, né? Muitos não cumprem o seu papel, outros por um não cumpriu o seu papel, porque assim, é, para quem acredita, é claro, né? Quando teve a queda lá no paraíso de Adão e Eva, os dois eram culpados, tanto o homem quanto a mulher, os dois eram culpados. Não tem esse negócio de, porque a mulher não tem responsabilidade sobre esse juízo de culpa, né? Todos temos, né? Todos nós nascemos inclinados para fazer coisa errada, para fazer as coisas da maneira errada. Por isso que a gente tem que pedir misericórdia de Deus todos os dias. Então, o que eu quero dizer para vocês com toda essa explanação, às vezes até um pouco excessiva, eu quero dizer que o amor existe, mas ele é uma construção, ele não é algo que você vai receber de mão beijada, é uma coisa que você vai construir passo a passo, entendeu? Porque assim como você é uma pessoa extremamente difícil de amar, né? Pergunte a Deus para ver o que ele vai dizer. Assim como você é uma pessoa extremamente difícil de amar e não adianta negar que não adianta dizer que não, porque você é uma pessoa extremamente difícil de amar, mas em que pese você ser uma pessoa extremamente difícil de amar, ainda assim é possível formar uma relação entre duas pessoas na qual possa surgir uma coisa chamada amor, né? Porque o amor que decorre de Deus, esse amor, essa essência de amor é o que nos sustenta, né? Eu queria só fazer esse último comentário. Muita gente tem uma visão assim muito simplória, muito simplista do amor, né? Porque diz que só o amor não sustenta a relação. Só que eu tenho uma visão mais ampla do amor. Eu acho que o amor engloba tudo, né? Eu acho que dentro da figura chamada amor tá a paciência, tá a cumplicidade, tá o respeito, a fidelidade, enfim, todas as figuras parcelares, as figuras que transitam ao redor do amor, são aquelas que integram esse núcleo chamado amor. Então eu vejo o amor de uma forma nuclear, eu acho que ele é um núcleo e os elementos que transitam ao redor desse núcleo são aquilo que dão sustentação a esse núcleo, né? Que seria a fidelidade, o companheirismo, a transparência, a honestidade, enfim, esses conceitos, né? Esses elementos conceituais e que muitas vezes faltam nas relações hoje em dia, né? Então, realmente, o amor existe, mas estamos tendo essa crise de compreensão e de aplicação do amor verdadeiro na nossa sociedade. Mas, realmente, o amor existe e cabe a você compreender corretamente o que é amor e aplicar no seu relacionamento. E se você ainda está solteiro,
né? Aplicar nas suas relações familiares, na sua relação profissional, e nas suas relações com os seus amigos e como Deus nos ordenou, né? Até mesmo com seus inimigos, beleza? E é isso aí, galera. Hoje eu falei sobre o amor, falando que o amor realmente existe, né? E que o amor é uma construção, o amor é uma decisão. Então, era isso que eu tinha para falar. Tenha uma ótima tarde. Beijo.